Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica. É um conteúdo bem interessante da física, porque, como vocês experimentam diariamente, né, é um fator fundamental na nossa vida hoje, né? Tudo que nós construímos hoje é baseado em eletricidade, né? Em consequência, nós temos aí a parte básica da corrente elétrica. Hoje, o que a gente vai ver? Nós vamos ver como calculamos a corrente elétrica, e nós vamos ver a relação entre os tipos, tá, da corrente elétrica. Bom, vamos lá. Imagine um circuito simples fechado, tá? Em que nós temos, por exemplo, uma bateria, que é um gerador de eletricidade, condutor que vai ligar essa bateria em um eletrodoméstico, tá? Então a gente pode imaginar isso aqui como imaginar uma lâmpada aqui, ou uma televisão, ou sei lá, um celular, qualquer coisa ligada à eletricidade. Porque a gente precisa entender que para que haja transformação de energia elétrica noutra modalidade de energia, que a gente já discutiu no passado sobre as transformações de modalidade de energia, é necessário então que exista um circuito, um caminho fechado para que a corrente elétrica possa sair do polo positivo para o polo negativo. Então nós vamos ter aqui um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico aqui vai fazer, então, o movimento vai induzir uma força elétrica sobre os elétrons, que vai gerar então o movimento das cargas devido à diferença de potencial. O que é a diferença de potencial que a gente estudou no passado, estudamos no segundo ano do ensino médio? A diferença de potencial é uma desigualdade entre polos, entre pontos, tá? A diferença de potencial é quando você tem um ponto que vai ter um determinado valor de potência e outro ponto que vai ter um determinado valor de potência que é diferente do anterior. No caso dos circuitos elétricos, das pilhas, das baterias, da tomada da nossa casa, por exemplo, essa diferença de potencial é sempre com um polo positivo e um polo negativo, tá bom? Bom, aí vamos analisar o seguinte. Nós temos aqui a corrente elétrica e eu preciso explicar uma coisa muito interessante para vocês. A corrente elétrica, ela é baseada no quê? Quando a gente estudou os átomos, né? Vamos lá, os átomos lá, a gente viu que no núcleo dos átomos tem os prótons, né? As cargas positivas e os nêutrons, que não tem nada, nenhuma carga, né? E aí eles são rodeados pela eletrosfera, e na eletrosfera nós temos simplesmente as cargas negativas, né, que a gente denominou elétrons. Quando nós temos um condutor, material condutor como cobre, ferro, zinco, enfim, materiais metálicos, de um modo geral, não só os materiais metálicos conduzem a eletricidade, elétrons em si, mas o que nós utilizamos na prática são os metais. Quando estudamos isso, a gente percebeu que as únicas cargas que se movimentam são os elétrons. Portanto, na prática real, os elétrons eles saem do polo negativo e vão em direção a um polo positivo, porque eles tendem a manter equilíbrio. Existe um princípio na física que diz para a gente que naturalmente as coisas vão se equilibrando, então elas tendem a se equilibrar. Então o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui nesse polo vão querer equilibrar o seu potencial elétrico com o potencial elétrico da carga positiva. E aí a gente precisa entender assim, na antiguidade, né? Na antiguidade, quando eu falo alguns séculos atrás, acreditava-se que, na verdade, os elétrons saíram do positivo para o negativo, né? Ou seja, fizemos toda a construção física errada do processo em achar que ele saiu do positivo para o negativo. Então, convencionou-se até hoje dizer que o sentido da corrente elétrica é o mesmo sentido elétrico do campo elétrico. Então, o sentido que nós vamos indicar vai ser o sentido do positivo, tal, para o negativo. Então, esse é o sentido usual. O sentido real é do negativo para o positivo. Então, basta ficar atento aí que
o sentido que nós iremos sempre estar abordando é o sentido do positivo para o negativo. Então vamos lá. Dentro do condutor, nós vamos ter o átomo, e os átomos do condutor, ele vai fazer o quê? Ele vai liberando seus elétrons para seguir esse caminho. Então, vamos lá observar o seguinte: a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas em um meio condutor. Tá? Esse meio condutor não necessariamente tem que ser metal, pode ser outros tipos, como vocês vão ver aqui no ponto 3, tá? Por exemplo, nas soluções eletrolíticas e nos gases ionizados, certo? Por convenção, o sentido da corrente é o mesmo sentido do campo elétrico. Assim, a corrente elétrica possui sentido contrário ao sentido dos elétrons, que eu acabei de explicar para vocês. A presença de um campo elétrico no interior do condutor pode ser identificada quando existe uma DDP entre os pontos. A DDP indica a quantidade de energia elétrica transformada em outra modalidade de energia quando um coulomb de carga se desloca entre esses pontos. Ou seja, DDP é a variação de energia dividida pela variação de carga. Essa é uma das fórmulas que nós temos que calcular DDP. Depois a gente vai aprender essa outra fórmula aqui, ó. DDP é igual a RI. Só que por enquanto nessa aula nós não vamos usar essa fórmula ainda, tá? Nós, se precisarmos, iremos utilizar essa aqui. E agora, nessa última imagem aqui, nós temos aqui como calcular a corrente elétrica, tá? Então, o cálculo da corrente elétrica é dado o seguinte: marcamos um ponto aqui no condutor, né? Fazemos uma fatia aqui. Imagine que fosse essa parte aqui. Nós chamamos esse corte no fio de uma secção transversal. E aí, nessa seção transversal, a gente marca quantos elétrons estão passando em relação ao tempo contabilizado. Ou seja, a corrente elétrica, inicialmente, nada mais é do que a variação das cargas elétricas, ou seja, a quantidade de carga elétrica que passa, dividido pela variação do tempo. Tá? Então, calculamos aí dessa forma a corrente elétrica, tá bom? Uma outra coisa que vale ressaltar para vocês, é importante, que é indicar o seguinte: a corrente elétrica, dentro do Sistema Internacional de Medidas, tá? Dentro do SI, ela é indicada como sendo ampere. Tá? O ampere, ele é o quê? É o coulomb, que é a unidade de carga, dividido por segundo, que é a unidade de tempo. Ou seja, o ampere é coulomb por segundo. Só colocar aqui, tá? Para a gente denotar da seguinte maneira: coulomb por segundo. Pronto, temos aqui a amperagem. Um outro detalhe aqui que é importante, que em alguns aparelhos, se vocês pegarem e verem algumas indicações que aparecem nos aparelhos, vocês vão ver o seguinte: que existe uma unidade de medida chamada ampere-hora, tá? Esse ampere-hora, ele é utilizado para medir, para ser calculado, sabe, por motivo de você quantizar, digamos assim, a quantidade de carga elétrica armazenada em baterias, tá? Por exemplo, numa pilha ou numa bateria daquelas quadradinhas que você encontra em supermercados, tá? Então, a gente tem, por exemplo, que se eu passo esse ΔT por outro lado multiplicando, a gente tem uma nova fórmula, que é essa aqui, ó, a variação de cargas, tá? Ou quantidade de carga, é a quantidade de energia de corrente elétrica vezes a variação do tempo. Essa aqui é uma medida bem interessante. Quando a gente coloca o tempo em horas, nós temos, então, que essa unidade de medida aqui é o ampere-hora. Como eu mencionei para vocês, o ampere-hora é utilizado como unidade de carga, da carga armazenada em baterias, a unidade ampere-hora. Então, vocês vão encontrar isso na página, deixa eu ver aqui, a página 67 da apostila, tá? Então, é uma
nova nomenclatura para poder indicar a quantidade de energia, de corrente, de carga armazenada. Dentro do estudo de corrente elétrica, a gente possui dois tipos de corrente. A corrente contínua, tá, indicada por CC, ou corrente alternada, indicada por CA. Esse DC aqui, provavelmente, é algum termo em inglês, tá, que eu não lembro. Mas a gente usa no Brasil mais o termo CC. Bom, a corrente contínua ela vai ter um gráfico com esse formato, tá, horizontal, e a corrente contínua ela é mais vista, né? Ela é mais utilizada em baterias, em circuitos que usam baterias e pilhas, tá? Que vai ter uma quantidade de energia fixa, e ele vai ser utilizado aquela corrente fixa, tá? Não vai se alterar no decorrer da utilização, a não ser quando ela acaba. A corrente elétrica alternada é uma corrente elétrica que nós utilizamos nas tomadas. É uma corrente que existe uma oscilação nela. Ora, ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo, tá? Ele fica oscilando entre 110 volts, vamos colocar assim, a menos 110 volts. Na verdade, não é nem 110, acho que é 127 o que nós utilizamos nas tomadas. Existe essa variação, um pico mais alto e aí um pico mais baixo. Ou seja, ela fica alternando o valor da corrente. Então, essa é a corrente alternada que nós utilizamos na tomada de casa, o televisor, geladeira, enfim, os eletrodomésticos de um modo geral, utilizam-se desta corrente aqui, corrente alternada. Bom, esse gráfico que eu estou mencionando com vocês, a gente utiliza uma coisa bem importante aqui, ó, que é o gráfico, que é a propriedade gráfica. Tá? Quando nós tivermos o gráfico da corrente com relação ao tempo, então a quantidade de cargas ela vai ser representada como a área dessa figura aqui. Como vocês já se depararam todos esses anos que vocês já estudaram comigo física, vocês devem lembrar que todo o conteúdo de física que nós estudamos, o gráfico, a área do gráfico sempre significa alguma coisa. No estudo da corrente elétrica, o gráfico da corrente com relação ao tempo tem a área, e essa área ela significa a variação de cargas, tá? E aí, como vocês sempre sabem, a fórmula de calcular a área depende do formato da figura. Se for quadrado, é lado ao quadrado. Se for trapézio, base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Se fosse um losango, por exemplo, seria diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Triângulos, base vezes altura dividido por 2, e assim sucessivamente, né? Então depende do tipo do gráfico, do formato do gráfico. Bom, então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos, para a gente entender melhor como que nós utilizamos aí a noção de corrente elétrica, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo, uma corrente elétrica de intensidade 5 A, percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através da seção transversal em 1 minuto. Então, as informações do texto são: a corrente elétrica é dada igual a 5 A. A variação de carga, ele quer que a gente calcule e dá a variação do tempo, que é 1 minuto, tá? Aqui é importante ressaltar que esse 1 minuto aqui tem que ser convertido em segundos, tá? Então, só lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos. E aí ele quer que a gente determine a variação de cargas. Então vamos lá. Como que a gente calcula isso? Utilizando a fórmula fundamental. Corrente elétrica é a variação de cargas dividido pelo tempo. Substituímos valores. A corrente vale 5 e o tempo vale 60. Então é só a gente fazer o quê? Agora é só a gente multiplicar cruzado. Então, a variação de cargas vai ser igual 5 vezes 6 dá 30 e repete-se 0. Então, 300 coulomb de carga, tá? Unidade de padrão de carga, o coulomb. Bom, alguma dúvida? Vamos fazer mais um exemplo, então. É só isso? Próximo exemplo. Por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado ao quadrado a 20, tá, gente? Isso aqui é um erro de digitação, tá? 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante 4 segundos. Só que nesse ponto aqui,
a gente calcula então a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor. Ele diz que a carga elementar do elétron é isso daqui. Vamos ver aqui. Marcelo, é só aquilo mesmo. Tá? E você vai ver que aqui também vai ser só uma parte simples, tá? Uma das coisas que eu não mencionei com vocês aqui, né, que a gente já estudou no passado, mas que eu não mencionei agora, e eu vou mencionar nesse exercício aqui, é o seguinte. A corrente elétrica, ela é a variação de cargas dividido pelo tempo, tá? E nós estudamos ano passado, e nesse ano aqui nós estudamos lá no início, que a quantidade de carga, ela é dada pelo número de elétrons vezes a carga elementar. Então nós vamos estar utilizando essas duas fórmulas aqui, juntando elas no seguinte formato. A corrente elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo, tá? No lugar da carga, nós vamos colocar o número de elétrons vezes a carga elementar. Então vejam o seguinte, ó, o valor, o número de elétrons, né, nessa questão aqui é 2 vezes 10 elevado a 20. O tempo é 4 segundos. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, essa fórmula que nós vamos estar utilizando aqui. Caso você não queira juntar as fórmulas assim, vocês podem fazer o seguinte, ó. Podem fazer separado dessa forma aqui, ó. Temos, então, primeiro, Q é igual a N vezes Z. Então, o N vale 2 vezes 10 elevado a menos 19. Não, 20, né? Não, menos 19, 20. E o Ezinho vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí nós vamos multiplicar isso aí. Então, Q vale 2 vezes 1,6 é 3,2. 10 a 20 vezes 10 a menos 19 é 10. Então, você vai subtrair os expoentes. 20 menos 19 dá 1. O 1 a gente não precisa colocar aqui. Então, 3,2 vezes 10 é 32 coulombs de carga. Então, são 32 coulombs de carga passando aí nessa seção transversal. Então, o segundo passo seria calcular a corrente. Então, a corrente é a variação de cargas dividido pelo tempo, ou seja, 32 cargas de coulomb de carga dividido por 4 segundos, ou seja, 8 amperes, tá? Então, essa questão aqui ela é um pouco maior porque a gente precisa primeiro calcular o valor da carga, tá? Então, é só fazer isso aí. Caso você não queira juntar os dois. Se você quiser juntar os dois, aí você substitui aqui, ó. 2 vezes 10 a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido por 4. Então, 2 vezes 1,6 dá 3,2. 3,2 dividido por 4 vai dar 0,8. 10 a 20 vezes 10 a menos 19 vai dar 10 elevado a 1. Tá? Não precisa pôr. E aí, 0,8 vezes 10, 8. 8 amperes. Também dá para calcular direto, sem utilizar dois passos, igual a gente fez aqui. Bom, alguma dúvida? Tranquilo. Bom, então, percebo que não. Então, vejam essa outra questão aqui. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulomb a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente em amperes é igual a... Então, aqui nós temos duas informações, ó. A carga, e aí ele fala que é a cada minuto. Então, significa que o tempo é 60 segundos, tá? Então, a corrente vai ser o quê? 12 dividido por 60. Mas por que 12 por 60? 12 é o valor da carga, 60 é o valor do tempo, tá? Que é 1 minuto, 60 segundos. Bom, aqui nós podemos simplificar por 12 em cima e embaixo, tá? Em cima fica 1 e 60 dividido para 12, 5. Então fica 1/5
Tá? Se você fizer 1 dividido para 5, coloca um 0 aqui, o 0 e a vírgula, tá? E fica 2. 2 vezes 5, 10. Não sobra nada, então 0,2. Então a resposta é 0,2 amperes, tá? E aí vocês vão observar que, na verdade, a letra B, 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. Alguma dúvida? E aí, para a gente finalizar, vamos fazer esse outro exemplo aqui. Diz o seguinte: uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga alimentar é isso aqui, esse valorzinho aqui. Nós temos a corrente, nós temos a carga alimentar. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo e marque a opção correta, tá? Bom, essa é uma questão bem interessante porque ela sai daquele tradicionalismo, né, da gente simplesmente concluir resposta direta. Mas aqui vai dar uma dica importante, tá? Questões desse tipo aqui, que falam sobre movimento de carga, tudo que fala de prótons aqui, se for exclusivamente aqui o movimento das cargas, você pode considerar falso já, tá? O que se movimenta nos condutores são elétrons, tá? Prótons permanecem fixos no núcleo do átomo, então são os elétrons que se movimentam. Logo, esses aqui estão descartáveis. Então, falta só a gente ver qual é o valor, qual é o número de elétrons que se movimenta, tá? Então, vamos pensar no seguinte. Ele dá o tempo. Por segundo, né? Então ele dá para a gente por segundo, significa então que vai ser o tempo é 1 segundo aqui. Então vamos lá. Eu sei que I é a variação de carga dividido pelo tempo. Eu sei quanto que vale a corrente, que é 8, tá? Deixa eu escrever aqui. Então temos que I é igual a delta Q sobre delta T. Eu sei que o I vale 8 e eu sei que o tempo vale 1. Multiplicando cruzado isso aqui, então o número de cargas vai ser 8 coulombs. Então esse aqui é o valor da carga, tá? Agora a gente vai ter que calcular o quê? A gente vai ter que calcular o número de elétrons, tá? Saber aqui, ó, se é 4 ou se é 5 vezes 10 é 19. Então o que a gente faz? Simples. A gente usa a segunda fórmula, delta Q é igual a N vezes E. O delta Q é 8 e o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, como a gente quer saber o valor de N, nós vamos passar isso aqui dividindo. Então, o N é 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? E aí, pessoal, nessa questão aqui, se você estiver fazendo tipo uma prova e tal, nós vamos fazer o seguinte, tá? Só para dar uma dica para vocês em questões que envolvem esse tipo de regrinha aqui, ó. Multiplica primeiro por 10, tá? Multipliquem por 10 dos dois lados, que aí você tira essa vírgula daqui, ó. Então você vai ter 80 igual a N vezes 16 vezes 10 a menos 19. Isso aqui é só para facilitar o seu cálculo, ó. Então você vai multiplicar por 10 isso aqui. Como eu estou multiplicando 1,6 por 10, esse 10 não vai multiplicar essa base 10, tá? Vai multiplicar só 1,6. Então, dividindo agora, nós teremos 80 dividido por 16 vezes 10 a menos 19, tá? Isso aqui é igual a N. Então, vai ficar mais fácil agora. 80 dividido por 16 vai dar 5, ó. 5 vezes 6, 30, vai 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. E aí, a divisão aqui vai ser 5. Portanto, N igual a 5 vezes 10. Esse 10 a menos 19 aqui, ó, você joga ele para cima e o expoente fica positivo. Então, a resposta correta é a letra B, tá? 5 vezes 10 elevado a 19. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Ela é bem simples, bem tranquila. Vou estar passando agora os exercícios para vocês lá na plataforma. E é isso aí, pessoal, tá? Terminar aqui, interromper a gravação e fazer chamada.